Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês viram pelo título, eu vim hoje responder a tag Quem Sou Eu em 5 livros. Quem criou foi a Nath do Redemunhando, vou deixar o link pro vídeo dela ali embaixo. Aliás, um canal muito legal, caso alguém não conheça. E, enfim, a proposta então é listar 5 livros que de alguma forma foram importantes pra gente e que alguém poderia ler pra entender quem a gente é. Então, 5 livros que definem aí um pouquinho da nossa história. Eu acho que eu escolhi 5 livros que definem muito do meu percurso como leitora, mas que também influenciaram, eu acho, coisas de quem eu sou, do meu trabalho, coisas assim. Vamos lá, então. Primeiro livro, um mais da infância e da adolescência, como várias pessoas, inclusive a Nath, é Harry Potter. Enfim, é um livro que marcou uma geração, né, gente? Eu acho que é um pouquinho clichê, sim, mas ainda assim foi importante pra mim. Então, quando eu comecei a ler Harry Potter, vamos ver de quando que é essa edição, inclusive. Eu acho que tinham dois, ó, essa edição aqui de 2000. Então, eu tinha 10 anos em 2000. Eu acho que tinham 2 livros lançados no Brasil já. Eu tenho quase certeza que era 2, talvez fossem os 3 primeiros, e depois disso eu fui acompanhando todos os outros, então, quando eles foram sendo lançados. Quem me emprestou os primeiros 2 foi uma tia muito querida, que tinha comprado pra ler e tal, e daí ela me emprestou, e daí eu, enfim, viciei total. E eu acho que durante aqueles anos ali, eles realmente eram uma companhia, e ele meio que foi influenciando as minhas outras leituras também, né? Porque existiam daí todas umas outras séries de meninos e magia e coisas assim, que era mais ou menos o que a gente estava lendo na época e tal. Então, eu tenho um carinho imenso por esses livros. Faz muito tempo que eu não leio de volta, mas eu tenho um carinho bastante grande por eles. E, enfim, fazem uma parte bem forte da minha infância e adolescência. Bom, depois disso, ali na época do fim do ensino médio, eu tava lendo pouco, porque eu tava me dedicando aos estudos e tudo mais. E quando eu entrei na faculdade, foi um momento que eu voltei a ler mais. E daí, a partir desse momento, que eu fui descobrindo autores e tipos de literatura e coisas assim que eu acho que são mais parecidos com o que eu leio hoje, assim. São coisas já diferentes daquelas coisas que eu lia quando eu era criança e adolescente. E eu acho que um dos primeiros livros que eu li, inclusive, por indicação de professores da faculdade, que foi um livro que, na época, me fez pensar em muitas coisas que eu não pensava e coisas do tipo, foi sobre a fotografia da Susan Sontag. Foi, inclusive, aí que começou meu amor por Susan Sontag, e eu comecei a ler tudo que eu conseguia ler dela. Então é um livro em que ela vai falar sobre a questão da fotografia por vários aspectos, né? Não aspectos técnicos, não como tirar fotografia, mas como que a fotografia impacta a gente como sociedade, como que quando você começa a usar fotografias para publicidade, para jornalismo e coisas assim, existe uma certa mudança de comportamento, como que a gente consome fotografias e coisas assim. E é um livro, assim, que é uma delícia de ler, a escrita dela é incrível. E eu comecei a perceber várias coisas de uma maneira diferente depois que eu li esse livro, então acho que também é um livro que me marcou muito. Eu acho que mais ou menos dessa época, acho que um pouquinho, talvez 1, 2 anos depois de Sobre a Fotografia, teve 2 livros que eu li mais ou menos na mesma época. E acho que me influenciaram de maneiras bem diferentes. E, bom, um deles é o Nick Hornby, eu já falei sobre ele aqui no canal. Nick Hornby, pra mim, é um autor que eu lia naquela época e ele meio que ficou lá pra mim, assim, eu não consegui trazer ele pra depois, assim. Mas esse daqui, que é o Frenesi Polissilábico, é uma coletânea de colunas que ele escrevia pra revista The Believer. E a coluna se chamava Stuff I've Been Reading, coisas que estou lendo, algo assim. E talvez seja uma versão escrita do que hoje a gente tem feito aqui no YouTube, sabe? Esses vídeos de lidos do mês, ou últimos lidos recentemente, enfim.
Porque ele vai falando exatamente isso, coisas que ele estava lendo, o que ele estava achando, de um jeito bem informal, digamos assim. Então, por exemplo, aqui ó, maio de 2004, então tem títulos comprados, títulos lidos. E daí ele faz um texto sobre isso, fala o que ele pensou enquanto estava lendo a obra e coisas assim. E eu acho que esse livro foi um dos jeitos que eu percebi que eu podia fazer algo assim, sabe? Que eu podia eventualmente trabalhar falando sobre literatura e que eu não precisava ser tipo doutora em literatura para fazer coisas desse tipo, que existiam outras maneiras de se fazer isso, que as pessoas podiam falar sobre literatura sim. E, enfim, eu acho que esse livro me impactou dessa forma, assim, de me mostrar essa possibilidade. Então, tenho bastante carinho por esse livro. E outro livro que eu li na época é o Fun Home, da Alison Bechdel, que é uma tragicomédia em família. É um quadrinho em que ela vai explorar principalmente a relação dela com o pai, com a família de uma maneira geral, mas principalmente a história dela com o pai. E tem também toda uma questão da sexualidade dela envolvida e coisas assim. E eu acho que ele é importante por duas maneiras. Uma por causa dos quadrinhos, eu acho que foi um livro que me mostrou que quadrinhos não eram só Mônica e Mickey, ainda que eu goste muito de Mônica e Mickey, não é nada assim ruim, mas que tem esse gênero, né, de quadrinhos de memória e tal, que é um gênero pelo qual eu sou muito apaixonada até hoje. Mas também pela forma com que ela encara, assim, com que ela pensa e repensa a relação dela com a família, que foi uma coisa que eu acho que também me impactou bastante na época. Por fim, um livro mais recente, uma leitura que vocês já me viram fazer aqui no canal. Eu acho que todas essas foram antes de eu ter o canal, mas essa daqui o canal já existia, que é o Franto Maglio, da Helena Ferrante. Esse livro agora, a minha cópia está em inglês, mas ele já foi publicado aqui no Brasil pela Intrínseca com esse nome. E é uma coletânea principalmente de cartas e algumas entrevistas e coisas assim da Helena Ferrante, falando então sobre a obra dela e entrevistas e coisas assim. Então textos de não ficção da Helena Ferrante. É curioso, porque quando eu li esse livro e fiz o vídeo e tal, eu tinha achado legal sim, e tinha sentido um certo impacto, mas esse é aquele tipo de livro que ficou comigo por muito tempo e que eu fui pensando e relendo trechos. E de vez em quando eu tava fazendo escolhas profissionais ou, enfim, trabalhando e coisas desse tipo, eram alguns pensamentos aqui que voltavam pra mim de vez em quando, assim. Então é aquele livro que parece que não foi tanto assim na hora, mas que ele foi continuando comigo de um jeito e foi crescendo, assim, de um jeito muito interessante. Eu acho que principalmente ele me fez repensar coisas em relação à profissão e à literatura e jornalismo e coisas desse tipo, num período que eu já estava praticando isso já há algum tempo e que me fez questionar algumas coisas e mudar alguns comportamentos e coisas assim, então foi bem interessante, recomendo muito. Bom, esses foram os 5 livros que eu acho que explicam um pouco sobre mim. E, enfim, caso você tenha um canal e não tenha respondido ainda, acho que é uma tag bem divertida. E caso você não tenha um canal, mas queira me contar aí embaixo nos comentários alguns livros que você acha que te definem como pessoa, eu vou adorar saber também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau.